Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. 17, verso 8. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de lá Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ali chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ele trazê-la, e ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veio que apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-lhe para mim, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre Israel. E ela foi e fez conforme a palavra de Deus. Elias então comeu, e ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Amém, meus irmãos, até aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai falar, glória a Deus, aleluia, que existia ali na cidade de Sarepta uma viúva, louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor vai falar do profeta Elias, louvado seja Deus. Glória a Deus. Ali, meus irmãos, em Samaria, teve uma seca que durou ali 3 anos, porque Elias ali declarou, louvado seja Deus, aquele em Samaria, por conta da idolatria. E ali veio aquela seca, e ali o Senhor falou para Elias, que era para ele ir ali, diante ali da casa da viúva de Sarepta, porque ali o Senhor ia cuidar dele ali. E ali ele foi, louvado seja Deus, ele cumpriu ali a liderança que o Senhor falou para ele ir, louvado seja Deus. E ali, quando ele chegou ali bem na entrada da cidade, a palavra do Senhor vai dizer que ele viu uma viúva. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor já tinha escolhido aquela viúva de Sarepta. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entre tantas mulheres e viúvas, Deus escolheu logo a viúva de Sarepta. Porque o Senhor viu, meus irmãos, ali a necessidade daquela mulher. Glória a Deus. E Elias foi para ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele chegou ali na porta da cidade, ele viu aquela viúva, e ali Deus enviou ele para ali, para a sua casa. E a palavra do Senhor vai dizer que ele pediu ali um bocado de água para aquela mulher, e ela levou. Louvado seja Deus. E ali ele falou ali para aquela mulher um bocado de pão ali, que era para ele comer. Só que aquela mulher, meus irmãos, mal tinha para ele e para o seu filho. Louvado seja Deus. Mas o Senhor enviou ali um homem de Deus ali para ir para a sua casa, porque ali aquela necessidade. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Elias pediu ali para ela, que o Senhor tinha mandado ali ele ir, que era para ela fazer ali aquele bocado de pão. Glória a Deus, aleluia. Só, meus irmãos, que ela falou ali para Elias, que ali ela não tinha nada ali na sua casa, que ela estava pegando ali aquelas lenhas para ela fazer a última refeição para ela e para o seu filho. Só que mal ela sabia, meus irmãos,
Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. E no 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Venha apanhar esse graveto para preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morremos. E Elias lhe disse: não temas. E aqui Elias ali, o Espírito do Senhor falou ali para ela não ter medo, para ela não temer ali, louvado seja Deus, aquela circunstância. Vai conforme a tua palavra, porém fazer dele o primeiro para mim. E ali Elias ali pediu, ali louvado seja Deus, para ela fazer aquele último pão ali daquela farinha para ele, porque Deus ia entrar com providência ali na vida dela, que a farinha não ia se acabar e nem o azeite. Aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. E ali, meus irmãos, aquela mulher, ela não poderia ter ali atendido Elias. Glória a Deus, aleluia, mas ela atendeu ali o que o Senhor mandou. Glória a Deus, aleluia. E aqui, meus irmãos, ela foi e fez. Eu imagino que ela olhou ali para o seu filho, ela viu ali a necessidade dele, mas ela obedeceu a ordenança de Deus. Não é diferente da sua vida, meus irmãos. Quando Deus fala para nós fazer algo, nós temos que fazer. Glória a Deus, aleluia. Nem que a gente fique ali sem entender, mas ela confiou e fez conforme a palavra de Elias que o Senhor mandou. Louvado seja Deus. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E ali, meus irmãos, Deus ali sustentou ali aquela viúva com seu filho e com Elias. E foi muito tempo, meus irmãos, que a seca ali naquela época durou 3 anos. Aqui nos mostra, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus de providência. Quando a gente pensa que é o fim para mim e para você, Deus chega com providência naquilo, na minha e na sua causa. Glória a Deus. E ali Deus escolheu aquela viúva porque ela era necessitada. Deus conhecia o seu coração e Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece cada um que nós passamos, cada dificuldade, cada luta. Mas se a gente obedecer a voz do Senhor, meus irmãos, nós vamos receber aquilo que Ele nos prometeu. Se a gente ser obediente igual essa viúva, Deus entrou ali com providência naquela casa. Louvado seja Deus. E ali que parecia o fim, foi uma bênção ali para aquela mulher e para o seu filho. Aí, meus irmãos, glória a Deus, ela não tinha nada para oferecer ali, mas Deus mandou Elias e entrou com providência. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles comeram muitos dias, ela, seu filho e Elias. E ali Deus proveu ali naquela casa. Glória a Deus naquela família. E Deus tem cuidado de mim, de você. Deus tem cuidado de nossas famílias. Deus tem nos guardado, nos livrado. Ele tem provido cada um com a nossa necessidade. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o que nós pedimos para Ele. Glória a Deus, aleluia. E ali Deus se manifestou. Louvado seja Deus. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que Ele falou no ministério de Elias. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a farinha não se acabou e nem o azeite, porque Deus usou ali o seu servo para aquela cidade, para aquela viúva de Sarepta. Glória a Deus, aleluia. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor escolheu aquela viúva. Glória a Deus, ela foi bem-aventurada, porque tinha muitas mulheres, mas o Senhor escolheu ela. O Senhor escolheu aquela casa e o Senhor entrou. E nesta noite Deus escolheu eu e você.
também. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu seu filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que ele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viste a tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu colo e o levou para cima, ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou a sua cama. E clamou ao Senhor, disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou ali para o seu corpo e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então entregou a sua mãe e disse: vê que teu filho vive. Então a mulher disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que ali durante aquela seca, algum tempo ali, aquele filho da viúva veio adoecer. E ali foi uma enfermidade repentina, de repente. E ali a palavra do Senhor vai dizer que a alma daquele menino saiu ali do seu corpo. E ali aquela mulher chegou até Elias afligida. Ali, glória a Deus, pedindo ali misericórdia. Glória a Deus, aleluia. E ali Elias foi clamar ao nosso Deus, porque ele sabia que dali vinha providência. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias pegou o menino e levou ele para o seu quarto. E ali Elias orou, pedindo ao nosso Deus que trouxesse a alma daquele menino ali para o seu corpo. Glória a Deus, aleluia. E aqui, meus irmãos, aquela criança já estava morta, mas o nosso Deus é o Deus que ressuscita, o Deus que milagre. E ali naquela mesma hora, Deus ouviu ali a oração do seu servo. Não é diferente, meus irmãos, na minha vida e na tua vida. Basta nós, glória a Deus, pedir ao Senhor com fé. E ali o Senhor ouviu ali o clamor do seu filho, do seu servo de Elias. E ali a alma daquele menino ali voltou para o seu corpo. E ali a palavra do Senhor vai dizer que ele pegou ali aquele menino e levou para a sua mãe. E ali quando ela viu o seu filho, que alegria ela teve. Glória a Deus, aleluia. E ali a fé daquela viúva, meus irmãos, foi aumentada. Porque ela viu 2 milagres. Um milagre da multiplicação da farinha do azeite. E a vida do seu filho, ele voltou. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali no verso 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E ali, meus irmãos, ela viu que Deus era com Elias. Glória a Deus. E na nossa vida, muitos olham para nós, glória a Deus, ela vê que eu e você é uma mulher de Deus, porque nós damos testemunho. Louvado seja Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, porque Deus ouve ela, Deus ouve ele. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que o que
sobre a nossa vida, meus irmãos. E aqui nos mostra que quem escolhe é o Senhor Jesus. Ele escolheu aquela viúva e Ele escolheu eu e você. Louvado seja Deus, para Ele entrar em nossa casa, para Ele entrar com providência em nossas causas, porque só Ele, meus irmãos, tem poder para mudar circunstâncias para os nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Ele só pede para nós não temer nenhuma circunstância, não importa o tamanho da circunstância da luta, mas Deus está na frente. Quando Ele ordena, não há nada, não há mal que nos saia, porque a palavra dele é verdadeira, porque Ele é fiel e justo. Louvado seja Deus. Aleluia. E a palavra nos mostra que a viúva ali teve ali milagre ali na sua casa. O nome do Senhor foi exaltado, para honra e glória do nome do Senhor. E viu que Elias era um homem de Deus, e ali houve restauração e saúde ali, e Deus proveu naquele momento de escassez, naquele momento ali de fome, naquele momento de uma seca terrível, mas Deus, Ele prova, aleluia, Jesus, Ele nos sustenta em meio às lutas, em meio às circunstâncias maus. Aqui nos mostra, meus irmãos, que o Senhor Jesus sempre entra com providência para ajudar seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para me trazer nesta noite, da viúva de Sarepta. Louvado seja o nome do